Boa tarde a todos. É com muita alegria e prazer estar aqui conversando com vocês sobre algo que é tão apaixonante, né? Captação de doadores, no qual está no sangue da gente. Agradecer a oportunidade, o convite, a organização que está à frente desse evento, da gente falar um pouquinho sobre essa jornada do doador como uma estratégia de fidelização. Algo que, como eu estava agora escutando a Tatiane, ela falou que muitas vezes o recurso que a gente precisa não é somente o financeiro. Às vezes, um dos principais recursos está na nossa frente, o colaborador, aquele sorriso, aquele bom dia, que às vezes faz toda a diferença. Eu pergunto aqui a vocês, quem já entrou no estabelecimento, numa organização, que você teve um atendimento de excelência e que isso tornou-se algo memorável? Alguém poderia levantar a mão se isso significou para você? Com o doador não é diferente. Ele vai querer essa memória positiva, né? Esse olhar diferenciado. E aí, essas estratégias de humanização e fidelização, elas vão transformar justamente esses doadores esporádicos, esses doadores de primeira vez, naquele tão sonhado doador que tanto nós buscamos, que é o doador fidelizado, né? Que a gente tanto batalha para tê-lo próximo a nós. E aí, gente, eu faço uma pergunta. Qual é mais difícil? Conseguir um novo doador ou fazer com que ele volte? O nome captação de doadores, eu acho que ele limita muito as nossas atuações, de uma certa forma, né? O nome captar. Captar, muitas vezes, se limita ao fato de trazer apenas o doador. Mas não é somente isso. Eu acho que esse é um dos nossos pilares. Eu acho que a gente precisa trabalhar com uma conexão, com um relacionamento, com algo que seja duradouro. E aí, é importante você captar ou fidelizar. Podemos fazer as duas coisas juntas, mas não podemos apenas captar. Precisamos captar e fidelizar. Eu acho que o passo primeiro é conseguir fazer esse doador chegar até nós. E o segundo passo é fazer com que ele permaneça, ele queira retornar a realizar uma nova doação. E aí tem um custo elevado, né? Quando a gente tem captar um doador novo, exige mais investimento financeiro, esforço operacional, do que já manter um que já conhece o nosso serviço. A previsibilidade, doadores regulares garantem estoques saudáveis e seguros, que ontem a gente escutou muito isso na palestra ontem à noite, eliminando o desespero de campanhas emergenciais e a multiplicação. Um doador que é fidelizado, um doador regular, ele passa a ser muito mais do que um doador. Ele passa a ser um captador. Como a Tatiane falou, todos nós somos captadores, inclusive o doador de sangue. Talvez ele seja o nosso principal captador, porque é ele que vai replicar essa informação de forma positiva. Ele está doando. Ele, melhor do que ninguém, ele sabe como foi a sensação de estar doando, de doar um pouquinho do seu tempo, da sua solidariedade. Então, a gente precisa fazer com esse doador venha para o nosso lado. Ele seja também um captador, multiplicador de ações. E aí nós temos uma visão tradicional, não sei se vocês conseguem acompanhar aqui, né? Muitas vezes a gente foca exclusivamente na bolsa coletada no dia, né? A gente tem aquele foco, conseguimos a doação. Oba, beleza, conseguimos hoje atingir nossa meta. Muitas vezes a gente só vai entrar em contato com o doador quando o nosso estoque já está numa situação bem delicada, aquele desespero, né? E a captação acaba sendo aquela pessoa que está ali sendo um apagador de incêndios. Mas a gente precisa mudar essa realidade. Captar vai muito mais além do que ser apenas aquela pessoa que está ali apagando incêndio. A captação tem que realmente se apropriar do todo, né? Gerenciamento de estoque, controle de estoque, conhecer todo a parte, tudo que está acontecendo no mundo. Como eu sempre falo, o Hemocentro está no centro de uma esfera. Tudo que está ao nosso redor vai impactar na doação de sangue. Seja
aspectos sociais, econômicos, culturais. Agora mesmo, a gente vai passar pela Copa do Mundo. Isso vai impactar nos nossos estoques. Mesmo que a Copa não seja no Brasil, mas as pessoas vão ficar já ali naquela... Brasileiro é apaixonado por futebol, por mais que às vezes a gente perca um pouquinho a nossa esperança, né, no futebol, mas mesmo assim a gente acaba se engajando e aí isso tira o foco da doação de sangue. O que é que a gente deveria ter hoje? Uma visão de relacionamento, uma visão de conexão com esse doador, firmar uma parceria. Então, a gente precisa focar no doador regular também, né? Ah, ele já é de casa, ele já conhece o processo, está tudo bem. Mas a gente não pode perder esse doador, mesmo que ele já seja um doador de casa, né? Uma comunicação contínua e estratégica. A gente precisa trabalhar essa nossa comunicação. Comunicação é a alma do negócio. Se a gente não focar nessa comunicação simples, e quando eu falo comunicação simples, é a gente também começar a pensar como o mundo está pensando. Como é que a nossa geração Z se comunica com a gente? Como é que o pessoal da geração X se comunica? A gente vai ter que trabalhar todas as gerações, para poder a gente entender qual a melhor estratégia. E criar uma jornada sólida, de longo prazo. E aí, gente, a primeira coisa o doador ele vai descobrir, é a descoberta, né? A descoberta da doação de sangue. Seja através de uma palestra, seja através de uma entrevista, ou de um panfleto, ou de um cartaz, ele vai ter a sua primeira descoberta. E aí ele toma a necessidade do conhecimento. Quando ele tem conhecimento, quando ele descobre, ele vai fazer uma avaliação pessoal sobre o ato de doar. E aí passa uma série de coisas na cabeça dele, né? Tem um mito, tem o medo da agulha, que ainda é uma situação que muitas pessoas falam, eu não gosto de doar porque eu não gosto da picada, né? O desconhecimento, a falta de informação. A primeira doação é uma experiência que vai decidir por toda uma jornada. Vocês já ouviram falar na expressão a primeira impressão é a que fica, né? E aí eu andei estudando um pouquinho sobre neurociência, né? Para tentar entender comportamento humano. Trabalhar com captação, acho que a gente tem que ser um captador, um comunicador, um marqueteiro, um psicólogo. Acho que a gente tem que ter 1000 facetas. E aí eu fui estudar um pouquinho sobre neurociência, e aí eu, estudando, vi que a nossa mente, quando ela chega pela primeira vez em um local, ela tira meio que um raio-x, uma foto. E ali aquela foto fica guardada. Se for positivo, é uma memória memorável. Se não, a gente não quer mais lembrar daquele episódio. Então, a primeira doação, ela vai trazer isso para o doador. A gente precisa fazer com que esse doador ele tenha uma sensação boa e queira voltar. Tá? O pós-doação, gente, às vezes a gente nem lembra do pós-doação. Ah, ele já doou, já foi para casa, e aí acabou? Não acabou. A gente precisa fazer com que esse doador se sinta grato, porque ele veio. Essa comunicação após a doação ela é tão quanto importante como aquela primeira que a gente manda para convidar ele para doar. Teve uma vez um doador e falou assim, vocês ligam tanto para chamar, mas não ligam para agradecer. Ele é um ser humano. O ser humano ele é carente de afeto. Somos nós somos assim. Se a gente vai numa loja, se a gente faz uma compra e a gente recebe um obrigado, a gente fica feliz. Por que o doador vai ser diferente? Ele é um ser humano igual a nós. E muitas vezes a gente acaba esquecendo do pós-doação. E aí isso gera o quê? Uma fidelização. E aí, gente, a gente vai ter a da descoberta da doação. E aí a gente vai ter aqui uma série de mitos. O medo da agulha, algumas barreiras invisíveis, a falta de informação clara, mitos sobre a doação de sangue, a dificuldade da logística de acesso. Para isso que a gente tem as coletas externas, porque a gente se aproxima, leva o serviço para junto da população. Mas aí a gente precisa o quê? Virar essa balança. A gente precisa fazer o quê? Que ele chegue de forma positiva. E aí nós temos os nossos canais de chegada desse doador, que aí a gente tem as redes sociais, as nossas campanhas institucionais, os influenciadores locais, as empresas parceiras, os amigos que são indicações.
E aí eu gostaria de acrescentar mais um item aqui, o próprio doador de sangue. O próprio doador, tá? E aí a gente tem estratégias de solução, que às vezes estão tão próximas, que nem sempre é o financeiro. Nem sempre. Como ter um conteúdo educativo constante, como ter vídeos explicativos, depoimentos reais, depoimentos dos próprios doadores, eles fazem sim a diferença. Equipes treinadas, gente, para um atendimento humanizado. Nós também podemos fazer a diferença. Aquela pessoa que está fazendo a ficha do cadastro do doador, ela precisa ter a consciência do quanto é importante o seu trabalho. Ah, mas eu estou aqui só fazendo o cadastro do doador. Esse cadastro, ele vai estar com dados do doador, telefone do doador, e-mail do doador, que são possibilidades reais de conexão com novamente com esse doador. Todo o processo da doação, ele é importantíssimo. E os colaboradores, eles precisam ter a consciência do seu papel, do quanto cada um de nós faz a diferença no retorno desse doador. Todos nós, independente do papel que você exerça, até a pessoa que está entregando o lanche, a cantina do doador, ela pode sim fazer a diferença para que esse doador retorne ou não. As redes sociais de forma positiva e educativa. Uma das coisas que eu mais tenho assim, colocado, gente, as redes sociais. As redes sociais hoje, elas têm um impacto enorme. Está todo mundo nas redes sociais. Não é só a geração Z, né? O Facebook ainda tem alguns adeptos, tem muita gente que ainda está lá, mas todo mundo hoje ou está no TikTok ou está no Instagram. E aí o Instagram, hoje, ele deixou de ser aquele local onde a gente só colocava o nosso status. Ah, eu estou casada, eu estou solteira, eu estou viajando, eu estou trabalhando. Hoje, não. As empresas, elas usam o Instagram como um canal para vender o seu produto, para mostrar a sua marca. Mas essa marca precisa ser mostrada de forma positiva, porque da forma como ela é colocada, ela vai impactar se eu quero ou não estar naquele local. E muitas vezes, gente, a gente usa o Instagram, às vezes até de uma forma que não é tão positiva. Como, por exemplo, às vezes a gente coloca tanto no Instagram que nós estamos precisando de sangue, que vai chegar uma hora que vai passar a ser uma coisa simples, normal. Ninguém mais vai se importar. E aí a gente vai precisar refletir sobre essa tomada de decisão. Será que se a gente mudar essa postura, será que a gente começar a trabalhar de forma educativa, será que o comportamento do doador vai mudar? Porque se a gente for pensar o comportamento humano, todas as vezes que a gente passa na rua e vê alguém pedindo esmola, a gente acha super normal. Já não traz mais impacto. Então, a partir do momento que eu coloco sempre, ou na TV, ou nas redes sociais, que eu não tenho sangue, uma hora ou outra não vai mais ter impacto. Às vezes tem na hora, mas depois passa. Não permanece, não cria vínculo, não cria conexão. Então, essa cultura das redes sociais, ela precisa ser muito bem trabalhada. Eu acho que a gente precisa usar a rede social a nosso favor, para que o doador, ao chegar a uma de nossas unidades, ele chegue com uma forma positiva. Tá? E aí, o momento decisivo, que é a primeira doação, né? Tem uma ansiedade, uma curiosidade, uma expectativa, o que a gente vai fazer, né? Então, a experiência emocional vivida nessa única hora vai determinar se ele volta ou não. As pessoas, elas podem esquecer o que você disse, mas nunca esquece como vocês as fizeram se sentir. Isso é em qualquer canto que a gente for, qualquer serviço. A gente ter uma lembrança memorável, gente, isso é muito importante. Tem um doador de sangue nosso que ele deu o depoimento, ele falou assim: Nájila, eu estou me trabalhando para voltar a doar. Porque durante 3 anos eu vim ao EMOS para acompanhar meu pai. Ele estava fazendo tratamento tinha uma leucemia. E eu doava, porque eu queria ajudar, mas eu acompanhava meu pai no tratamento. Eu estou me trabalhando para voltar a doar, porque sempre que eu penso na doação, eu lembro no sofrimento do meu pai. E ele disse: eu estou tentando mudar. Então, muitas vezes,
a forma como a gente trabalha a doação, por isso que a gente defende muito a doação voluntária e altruísta, porque ela gera uma sensação boa. E muitas vezes, quando a gente pede para as pessoas doarem uma reposição, às vezes fica uma marca na pessoa que não é legal. Fica uma marca realmente de sofrimento. E aí a gente precisa trabalhar isso nos nossos doadores. E aí, antes da doação, né? A confirmação do agendamento, caso você trabalhe com agendamento, porque hoje, através do agendamento, é um processo ágil e acolhedor, informações claras, tranquilizadoras sobre todo o preparo, identificar os doadores de primeira vez e os doadores jovens, é muito importante que vocês identifiquem. Coloco aqui mais uma coisa também, da gente poder acolher, através de um atendimento humanizado e personalizado, os doadores de primeira vez, os doadores RH negativo, para que eles possam entender a importância da sua doação. Durante a doação, gente, isso é importantíssimo, toda uma recepção calorosa, simpática, gentil, chamar o doador pelo nome. Uma das coisas que me incomoda mais é a pessoa falar assim: ei, doador. O doador tem um nome, e todo mundo gosta de ser chamado pelo nome. E a gente chamar ele pelo nome. Explicar cada etapa. Ah, mas o doador já sabe todo o processo da doação. Mas a gente explica porque é o nosso trabalho. Explicar o passo a passo para ele. Tá? E manter uma escuta ativa. E o pós-doação, como eu falei, é importantíssimo. A gente não pode esquecer do doador. O agradecimento caloroso, personalizado e uma mensagem imediata de reconhecimento pelo gesto. Essa faz toda a diferença. E aí o pós-doação, como eu falei, ele não pode ser negligenciado, né? Então, a saída do hemocentro, essa linha ela não pode ser quebrada. Ela precisa ser continuada. Então, o problema é que a maioria dos hemocentros, ela perde o doador exatamente no momento que ele sai pela porta. Às vezes, a gente esquece que esse doador precisa também de agradecimento. A ação, o relacionamento deve ser ativado imediatamente após a coleta. Tipo, agradecimento imediato. Obrigada, João. Sua doação de hoje ajudará a salvar muitas vidas. Tá? E o vínculo, que é muito importante. Um vínculo no aniversário, lembrar esse doador, mandando um cartão postal, ou parabenizá-lo no dia da sua doação, quando ele chegar no Hemocentro. Dia Nacional do Doador, campanhas como o Junho Vermelho. Eu vou contar uma historinha rápida, o tempo está perto de terminar, né? Tá? Não? Que bom. Chegou uma doadora há uns anos atrás no Hemócio, e a gente tinha implantado o sistema, uma mensagem no sistema quando chega um doador no dia do seu aniversário. E aí a recepcionista viu que era o aniversário da doadora e ela falou: olha, feliz aniversário, que bom que você veio. E aí a doadora começou a chorar. Ela ficou muito aperreada, foi pegar um copo d'água e: olha, eu falei alguma coisa errada, me desculpe. E aí, quando ela se acalmou, ela falou assim: olha, eu saí de casa hoje, são 2h da tarde, ninguém lembrou que era o meu aniversário. E eu cheguei hoje para doar e fui surpreendida. E aí a gente deu um cartãozinho para ela, que passa por todos os setores, onde cada profissional que a atende assina, né, com um voto de felicidade. E ela disse: jamais irei esquecer desse dia. Vocês fizeram a diferença no meu dia. Então, é algo simples, mas que vai levar para sempre no coração dela essa memória e que a gente pode estar adotando. Né? Um programa de relacionamento, um canal onde o doador ele possa acessar, onde ele possa obter informações sobre o histórico das doações, o tipo sanguíneo, declarações, a data da próxima doação. Porque hoje o mundo é digital e a gente precisa acompanhar essas modernidades. Né? Cultivar o pertencimento. Gente, o doador ele quer esse sentimento. Ele quer se fazer presente, ele quer se sentir cada vez mais próximo do hemocentro. Então, ações que geram conexão e orgulho. A carteirinha oficial do doador, os reconhecimentos que a gente sempre faz no dia do doador, no aniversário, em alguns eventos especiais, a entrega de boto de reconhecimento, que eu acho que é muito importante. Né? Uma vez eu fui no mercantil e eu achei fantástico. O doador estava com a camisa do Hemócio e um boto que a gente entrega para o doador 5 estrelas. Então, ele estava ali todo uniformizado.
E aí eu fiquei pensando, a gente tem orgulho, às vezes, quando o Brasil vai jogar, a gente veste a camisa verde e amarelo, né? A gente se veste mesmo de brasileiro. O doador, ele tem orgulho, gente, de vestir essa camisa. Ele tem orgulho de mostrar, de sair na rua, de dizer assim, eu salvo vidas, eu sou doador de sangue. Né? Então, isso faz toda a diferença. Né? Celebrar esse aniversário dele lá. Né? Essa data tão importante que é a vida do doador. Né? Onde ele doa no dia que Deus lhe deu a vida. Né? O estímulo à continuidade das doações através de carteirinhas diferenciadas, né, que vão marcando o avanço das suas doações. E os doadores inaptos, é uma coisa que a gente também acaba não valorizando. O doador veio, não pôde doar por algum motivo, e aí ele vai embora, às vezes triste, decepcionado, chateado, porque não pôde fazer essa doação. E aí o momento é da gente também já trabalhar a volta desse doador após o período de inaptidão, com uma mensagem de agradecimento. Isso faz toda a diferença. Nós realizamos essa ação no EMOSSE e o resultado tem sido muito positivo. Né? Eles falam, eles dão depoimento. Poxa vida, nunca imaginei que eu fosse ser lembrado, apesar de eu não ter doado. Então, ele traz uma grande diferença. E aí, ó, gente, tem todos os degraus, né? O marco da fidelização, né? A primeira doação, a gente vai garantir uma excelência se a gente tiver profissionais que estejam engajados, né? O segundo degrau, ocorre a construção da confiança, né? Que é na segunda doação dele. A partir da terceira, ele começa a criar um hábito. E a quarta doação, ele já começa a se considerar realmente um doador de sangue. Mas a gente, para chegar na quarta doação, a gente precisa ter toda a atenção a esse doador. E os pilares da sustentabilidade, né? Uma captação inteligente e estratégica. O futuro chegou, amigos captadores. Precisamos acompanhar ao digital. A gente precisa começar a trabalhar com a inteligência artificial, com o WhatsApp de forma mais rápida, acolhimento profundo e humanizado. Eu vou sempre tocar nessa tecla, eu acho que todos nós vamos ter que começar a trabalhar essa cultura humanizada. Eu acho que o Brasil, e falando de hemoterapia, tecnicamente ele está muito bem, mas a gente precisa melhorar as nossas relações internas, fazer com que os nossos colaboradores entendam que todos nós somos captadores, uma experiência altamente positiva, que ele saia de lá lembrando que aquele momento que ele viveu lá foi algo marcante e que ele queira desejar viver isso novamente, o relacionamento ativo e contínuo e as estratégias digitais, que aí as nossas redes sociais fazem toda a diferença. O sangue é doado em um dia, a confiança do doador é construída ao longo de toda uma jornada. E essa jornada, ela precisa ser construída por todos. E aí o destino final. Qual é o destino final? Atrair esse doador, que é captar. Receber esse doador com todo entusiasmo, construindo uma jornada. Encantar esse doador. Relacionamento para ter uma fidelização. A visão do futuro, qual é a nossa meta principal? Aumentar a taxa de retorno dos doadores e garantir estoques permanentemente sustentáveis através de uma experiência memorável, humanizada e tecnologicamente inteligente. Quando o Hemocentro enxerga um parceiro permanente, a fidelização acontece naturalmente. Então, eu deixo aqui um pouco dessa reflexão para que a gente possa... Porque às vezes a gente fala tanto, né, captador, que a gente precisa de recursos, mas uma das estratégias de fidelização pode estar dentro do nosso Hemocentro e não custa tão caro. Às vezes é bem simples. Queria agradecer Fortaleza, Terra do Sol, da Luz e da Solidariedade. E nosso Hemocinho aqui, nosso mascote, muito obrigada.